Hoje, no Encontro com o Autor, eu vou conversar com o escritor e advogado Marcos Dessoni. Ele está aqui para falar sobre seu livro, Histórias de um Superconsumidor. Olá, Marcos, muito obrigada pela presença. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Marcos, eu gostaria que você começasse falando sobre sua motivação para escrever essa obra. Diante de práticas nem sempre muito adequadas dos fornecedores, que acabam ou por desconhecimento, por descaso ou por má fé, né, criando problemas para o consumidor, eu acabei me deparando, como todos nós consumidores, com esses problemas, né, do dia a dia. E diante desses problemas, que eu chamo genericamente de problemas de mau atendimento, na verdade são produtos e serviços defeituosos, são práticas abusivas, a gente acaba tendo que se desviar, né, das nossas atividades corriqueiras para tentar resolver esses problemas. E eu acabei descobrindo formas criativas, por vezes até inusitadas, para resolver esses problemas, para evitar justamente sobrecarregar o PROCON, sobrecarregar o Poder Judiciário, que já estão em demasia sobrecarregados, né? E, então, essas histórias são fruto dessas experiências, como um consumidor consciente, exigente e que, enfim, achou essas formas alternativas de resolver seus próprios problemas, né? Então, falando sobre essas histórias, não é? São 35. Todas aconteceram com você ou com pessoas que você conhece? Fala um pouquinho sobre elas. Olha, eu acredito que 95% são histórias pessoais minhas, até para não expor pessoas, né? Tem uma história que aconteceu com a minha mulher, tem uma história que aconteceu com um primo, mas eu estava junto. Uhum. Então, eu poderia dizer que são histórias em que eu estou direto ou indiretamente envolvido. Marcos, então eu gostaria que você começasse falando sobre essa história da mentira coletiva na vara judicial. Essa história, não sei se é corriqueira no Brasil todo, mas aconteceu comigo esse fato. Eu cheguei certo dia a uma vara judicial para despachar, salvo engano, uma liminar, e as pessoas já me conheciam no cartório e sabiam para que eu estava ali, né? E, enfim, cheguei junto com outros advogados naquela confusão, 10, 15 minutos, tentei entrar pela porta que dá acesso direto à sala do juiz e à sala de audiências, não consegui, me disseram que essa porta estava quebrada, e ali fiquei aguardando o juiz, porque eu tinha mais tempo do que os outros colegas advogados, esperei cerca de 15, 10, 20, 30 minutos, quando chegou a 50 minutos de espera aproximadamente, eu percebi que alguma coisa estava errada, porque eles me disseram que a porta estava quebrada e que as pessoas estavam entrando e saindo por dentro do cartório, onde eu estava aguardando. E, na verdade, não entrava nem saía ninguém. E quando eu pressionei um pouco mais para poder ter as minhas prerrogativas como advogado levadas a efeito, né? Enfim, eu percebi que, na verdade, tinha alguma coisa errada. E aí, ao insistir com a escrevente, o escrivão, eles, uma das estratégias que eu usei foi dizer que eu iria então entrar para assistir a audiência, já que em regra elas são públicas, né? Eles pediram que eu aguardasse, que não havia necessidade de entrar. Eu percebi que eles ficaram um pouco arredios com aquela colocação, porque todos os advogados até então vinham se satisfazendo com a explicação de que o juiz estava em audiência. E eu sei que após cerca de 50 minutos, como disse, pela minha insistência em aguardar de forma civilizada e educada, o escrivão trouxe os processos e, ao trazer os processos com o despacho que eu precisava, eu indaguei a ele o que estava acontecendo, porque eu não havia visto ninguém, nem advogados, nem partes, entrar e sair por dentro do cartório onde eu estava postado, né? E ele me disse que, na verdade, a porta ao lado pela qual eu havia tentado entrar, na verdade, não estava quebrada assim, haviam perdido a chave, e que, enquanto eu estava ali dentro, né, eu deixei de ver que as pessoas entraram e saíram porque eles haviam encontrado a chave. Ela estava apenas, havia uma chave perdida que ela havia sido encontrada. E com isso, segundo ele, eu não vi esse acesso de pessoas e, enfim, essa foi a explicação que ele me apresentou. O processo foi despachado em função, possivelmente, da minha insistência, e eu só não contei para ele que do lado de fora havia ficado um colega advogado vigiando a outra porta, e que nessa porta me garantiu o colega de que ninguém, absolutamente ninguém, entrou nem saiu. Então, a conclusão que eu chego é que esse juiz específico, naquele momento, talvez por alguma razão pessoal, ao invés de despachar os processos,
ele estava tentando despachar os advogados. Essa é a conclusão que eu cheguei nessa história. Bom, e como esses problemas, infelizmente, são corriqueiros, alguns aconteceram até depois da publicação do livro, mas vale a pena a gente contar um pouquinho dessa história, não é? A gente pode falar então no próximo bloco? Claro que sim.